Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o mito da Medeia, um mito em 3 versões. Mas antes eu gostaria de explicar a mudança de cenário. O meu escritório está muito quente, eu moro no Rio de Janeiro, nós estamos em março. E o sol está batendo lá agora neste momento, a iluminação aqui está melhor para gravar lá, eu teria que ligar o ventilador, então eu resolvi fazer uma gambiarra aqui na sala mesmo, ok? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a Medeia do Eurípides, que é a história, é a versão mais clássica do mito, né, que eu li nessa edição aqui do Teatro Grego. Eu peguei isso aqui no Prime, no Amazon Prime, então na verdade eu não precisei pagar por esse livro, eu assino Prime, obviamente. Vou falar do Mata Teu Pai, da Grace Passou, dramaturga mineira. Esse livro tá no meu projeto 2020 com as brasileiras, então a hashtag deve estar aqui em algum lugar, embora eu tenha achado melhor não fazer um vídeo só para ele. E vou falar do Medeia, da Christa Wolf, que é uma autora alemã. Esse é um reconto do mito, é um romance. E vou fazer alguns comentários sobre esses 3 livros, lembrando que não sou nenhuma especialista em literatura clássica, em mitologia clássica não, tá? Bom, a história da Medeia está associada também à história do Jasão e dos Argonautas. É uma história que é mencionada em partes na Ilíada, na Odisseia, na Teogonia, mas que ficou, a história da Medeia especificamente, de uma parte da vida da Medeia especificamente, ficou mais conhecida na versão da tragédia do Eurípides, uma tragédia de 431 a.C. Antes da ação que se passa na tragédia do Eurípides, existe uma história da ajuda que a Medeia deu para o Jasão quando ela o conheceu. A Medeia, ela era uma princesa da Cólquida. Ela também era uma sacerdotisa e ela era descendente de deuses, ela era neta de Apolo. Ela era sobrinha da Circe também, aquela outra bruxa, uma deusa menor. Eu já li um reconto sobre a Circe aqui, vou deixar linkado no card. E a Medeia conhece o Jasão numa situação assim bastante curiosa. O Jasão, ele tem uma história de ter sido escondido quando criança por causa de uma profecia. Ele acaba voltando para sua terra natal anos depois, se não me engano, é Iolcos, o lugar de onde ele era. E o tio dele está ocupando o reinado que seria dele por direito de herança. E então ele tenta retomar esse posto, né? E o tio dele dá umas tarefas lá para ele, diz que ele tem que resgatar um velocino de ouro que foi dado de presente pro reino da Cólquida, terra da Medeia. O velocino de ouro, que é uma pele de carneiro dourada, que supostamente teria qualidades mágicas. O Jasão reúne um grupo de valentes e vai no seu navio chamado Argos tentar resgatar esse velocino. E eles ficam conhecidos como Argonautas. E então ele chega na Cólquida depois de uma série de dificuldades. E o rei da Cólquida, Aetes, pai da Medeia, impõe uma série de tarefas praticamente impossíveis, mortais, pro Jasão fazer, que envolvia encarar uns touros selvagens, uma cobra que cospe fogo, enfim. E aí ele não ia conseguir dar conta da tarefa. A Medeia, sabe lá por quê, decide ajudar o Jasão. Numa das versões do mito, o Jasão era meio que preferidinho, né, os gregos de modo geral, porque o Jasão seria grego. Eles seriam, assim, queridinhos de Atenas. E aí Atenas pede pro Cupido fazer a Medeia se apaixonar pelo Jasão, isso numa das versões do mito, tá? Isso história, novamente repetindo a anterior, a história do Eurípides. E aí a Medeia, que tem poderes, né, que é uma feiticeira e tem conhecimento de poções, né, assim como a Circe, acaba decidindo ajudar o Jasão. Então ela prepara várias poções que, quando ele besunta no corpo, ele consegue distrair lá os tais dos animais e cumprir as tarefas. Eles acabam não ficando na Cólquida, nem em Iolcos, eles acabam indo pra Corinto. Jasão e Medeia se casam, têm filhos e chegam já como família em Corinto. O problema é que quando eles estão em Corinto, Jasão, pensando na sua ascensão e no seu poder, decide desposar a filha do rei Creonte, né, a Glauce. Só que ele já era casado. É aí que começa o drama que Eurípides vai narrar na sua tragédia, tá? Então o que acontece? A Medeia é sempre descrita como uma mulher que se vingou por ciúmes. Mas alguns teóricos estudiosos de literatura clássica dizem que era mais do que ciúme, era honra. Né? Afinal de contas, ela era uma princesa, ela era neta de Apolo, ou seja, ela tinha origem divina. O Jasão, quando se casa com ela, ele meio que
se compromete num voto que é sagrado e que ele desonra quando decide casar com outra, largar ela lá. E aí a Medeia acaba sofrendo, né, tendo alguns problemas em Corinto, um, porque ela é largada pelo marido, e dois, porque ela é exilada pelo rei. É preciso lembrar que nas histórias anteriores do mito de Medeia, Medeia havia aprontado algumas. Para poder ajudar o Jasão, ela atrai a sua família, não só ajudando ele a pegar o Velocino, mas ela mata o próprio irmão. Para o pai não persegui-los quando eles fogem de barco no Argos, ela joga os pedaços do corpo do irmão no mar. Ela, sabendo que o pai ia querer dar um enterro digno pro filho, ele desiste de seguir eles para recolher as partes do corpo do irmão dela. Antes de chegar em Corinto, a Medeia também teria convencido as princesas de Iolcos a matar o próprio pai. Ou seja, a Medeia já tinha aprontado das suas. Mas aí lá em Corinto, então, ela vai sofrer essas desventuras e vai decidir se vingar do Jasão por uma questão também, né, como dizem aí os estudiosos, de honra. Né? Então ela tenta desonrar o Jasão, já que ela não tem para onde voltar, já que ela traiu a própria família, então ela é uma exilada de novo, não tem para onde ir e tá meio que sendo humilhada, apesar de ela ser essa mulher que na sua terra natal tinha alguma importância. A peça de Eurípides, ela busca opor os mundos da Medeia e do Jasão. O mundo da Medeia como um mundo mais arcaico, ligado a uma sacralidade, e o Jasão ao mundo grego, mais racional. Quem vai explorar muito bem essa oposição é o Pasolini, numa montagem fílmica. E, inclusive, o Pasolini filma 2 vezes as mesmas cenas. Então, você, ao longo do filme, você tem a mesma cena do ponto de vista da Medeia, que é um ponto de vista mais mágico, e do ponto de vista do Jasão, que é um ponto de vista mais racional. Esse caráter mais arcaico e mais sagrado da cultura da Medeia é visto pelos gregos como algo bárbaro. Né? Então essa oposição aí ela é bastante evidente na tragédia do Eurípides. Mas vários estudiosos de literatura clássica dizem que o Eurípides chamam, né, assim, numa espécie de gracejo, o Eurípides de o Nelson Rodrigues do teatro grego clássico. Porque o Eurípides já traz os dramas dos personagens menos para uma coisa cósmica e mais para uma coisa das pessoas, um drama das pessoas, um drama das famílias, e ele inclusive dá uma certa rebaixada em personagens que eram tidos como importantes porque nobres ou divinos ou semidivinos, que seria o caso da Medeia, heróicos como seria o Jasão. O Eurípides já gostava de dar mais uma humanizada e de colocar o problema dos personagens, o trágico da vida dos personagens, concentrado na própria ação e sentimentos dos personagens. Uma coisa bastante interessante na Medeia do Eurípides é que a Medeia fala da sua própria condição, da condição feminina. Então, de como o sistema patriarcal grego é nocivo para as mulheres. E é interessante, visto que a peça foi, né, escrita por um homem, é bastante interessante. E nessa fala ela diz o seguinte: das criaturas todas que têm vida e pensam, somos nós, as mulheres, as mais sofredoras. De início, temos que comprar por alto preço o esposo e dar assim um dono ao nosso corpo. Mal ainda mais doloroso que o primeiro. Mas o maior dilema é se ele será mau ou bom, pois é vergonha para nós, mulheres, deixar o esposo e não podemos rejeitá-lo. Depois, entrando em novas leis e novos hábitos, temos de adivinhar para poder saber, sem termos aprendido em casa, como havemos de conviver com aquele que partilhará o nosso leito. Se somos bem-sucedidas em nosso intento e ele aceita a convivência sem carregar um novo jugo a contragosto, então nossa existência causa até inveja. Se não, será melhor morrer. Quando o marido se cansa da vida do lar, ele se afasta para esquecer o tédio de seu coração e busca amigos ou alguém da sua idade. Nós, todavia, é numa criatura só que temos que fixar os olhos. Ainda dizem que a casa é nossa vida, livre de perigos enquanto eles guerreiam. Tola afirmação. Melhor seria estar 3 vezes em combate com o escudo e tudo que parir uma só vez. A Grace Passou no Mata Teu Pai é uma peça bem curtinha, eu imagino que ela demore entre 30 e 40 minutos. Ela vai dar uma atualizada no mito, então o mito ele acontece na contemporaneidade e ela junta uma série de mulheres num prédio, numa comunidade, não fica muito claro, em que essas mulheres são refugiadas. Né? Então a Medeia ela tem esse caráter de estrangeira, né, de refugiada também, na peça original, e aqui ela vai ser essa mulher refugiada que convive com uma série de outras refugiadas e que além de refugiadas são mulheres que são meio que colocadas à margem por um sistema.
por um sistema patriarcal, por um sistema capitalista. No início da peça do Eurípides fica muito marcado o caráter febril da Medeia, né? A Medeia vai ficando irada, ela vai ficando meio neurótica. A gente acompanha uma coisa que o Eurípides meio que inaugura no teatro grego, que é o psicológico muito desnudado do personagem, na medida em que a Medeia fica planejando, né? Mato meus filhos ou não? Né? Essa é uma inovação da peça do Eurípides, né? Antes do Eurípides, a Medeia não matava os próprios filhos, ela mata a princesa, ela manda um presente envenenado pra princesa, que é uma roupa, ela veste, morre, o pai dela vai tentar salvá-la, abraça, né? O rei Creonte morre também. E aí, pra acabar a vingança dela contra o Jasão, ela mata os próprios filhos. Mas até ela matar os próprios filhos, ela fica um tempão ali pensando se ela deve fazer isso ou não, ela sabe que vai sofrer, mas acha que deve fazer ainda assim, porque é uma questão de honra, então a gente vê esse caráter do psicológico da Medeia. Nas versões anteriores do mito, a Medeia não matava os próprios filhos. Quem matava eram os cidadãos coríntios, em vingança. Então, né, em vingança por terem tido, né, o seu rei e sua princesa mortos, é que eles vão lá e matam os filhos dela. A Grace, então, na sua peça, ela vai pegar essas faltas sofridas pela Medeia, pelo rei e pelo Jasão, né, o abandono e o exílio, e vai localizar num sistema. Então, num sistema patriarcal, numa cultura patriarcal, num sistema capitalista, numa cultura machista. E ela vai resgatar, ela vai focar principalmente nesse caráter febril da personagem, né? Naquele monólogo febril, né? Inflamado. O que dá muita força pra peça da Grace, né? E assim, a Grace, de uma certa forma, ela diminui um pouco a quantidade de crimes, né? Ela foca menos nos crimes que a Medeia teria ou não praticado, para focar no dano psicológico, né? No trauma, na revolta que ela sofre por sofrer tantas violências. Então, assim, existe uma violência também, mas ela é uma violência na reação, na revolta, sabe? Então são falas muito pesadas. A peça acaba tendo essa força, a ação dramática é forte, é tensa, é pesada, como na peça do Eurípides. E aí a vingança da Medeia, da Grace, ela é redirecionada. Ela não é direcionada para um único homem. Ela é redirecionada para um sistema. É uma revolta contra um sistema, contra um status quo, contra uma situação conflagrada de coisas que a coloca a ela e a mulheres como ela em situação de vulnerabilidade, de exclusão, de marginalidade. Vou ler um trechinho do Mata Teu Pai que achei bastante interessante. É sempre de nós que o mundo espera, presta atenção. De nós esperam os filhos, de nós esperam amor e amor e amor, de nós esperam a força descomunal, o trabalho dentro e fora de casa, de nós esperam o gozo, a beleza, até o mistério. E nós acreditamos nisso. É ridículo. Tanto que adoecemos de amor por pessoas que nem amamos. Mas eu não vou me matar, juro. O romance da Crista foi bem surpreendente pra mim e eu acho que ele frustrou um pouco as minhas expectativas. Os romances da Crista são bastante elogiados, ele é um romance de 96. A Crista é uma autora premiada, só que ela muda muitas coisas aqui nesse mito, né? Ela muda coisa pra caramba. E eu acho que isso acabou frustrando um pouco as minhas expectativas. Pra vocês terem uma ideia, a Medeia do romance, ela é uma cética, praticamente uma ateia. Embora ela esteja associada, ela ainda era uma sacerdotisa, que era conhecida por ser sacerdotisa e tinha os conhecimentos das plantas, conhecimentos medicinais, tinha um conhecimento de cura grande. Mas ela é mostrada mais como uma mulher que tenta sair da Cólquida, já porque olha de modo muito crítico o modo como os homens se comportam e lutam pelo poder lá. E a própria crença mística da Cólquida, ela já olha com olhos mais críticos, se afasta de lá meio que para chegar numa Corinto que hipocritamente é muito parecida com a Cólquida. Os coríntios, eles se sentem mais civilizados, superiores, porém eles meio que fazem as mesmas coisas, só que por baixo dos panos. E aí a Crista pega vários dos crimes que são associados à Medeia no mito e bota na conta dos coríntios, ou dos próprios cidadãos da Cólquida. E a Medeia é praticamente uma santa. Ela aqui vai explorar bastante a teoria dos René Girard do bode expiatório. Então a Medeia, ela é um bode expiatório. Então assim, ela é uma inocente que é tomada por culpada
por um grupo que tá, assim, uma sociedade que meio que tá ruindo na sua cultura, nos seus valores e também nas questões práticas, pragmáticas, economia. Eles identificam esse mal numa única pessoa e aí eles precisam eliminar essa pessoa ritualisticamente. Duas das epígrafes dos capítulos desse livro são do René Girard, de um livro que chama A Violência e o Sagrado. Esse livro vai tentar demonstrar que na raiz de toda religião tem um assassinato primordial e que depois que essa criatura é assassinada, ela é santificada, ela é elevada a um caráter mágico, divino. Então a Christa Wolf tenta mostrar o desenvolvimento dessa situação de uma sociedade que está ruindo pelas suas próprias falhas, pelas suas próprias faltas, pelos seus próprios defeitos, mas que precisa escolher alguém ali como a causa mística, mitológica, porque é uma ficção, para poder eliminar e restabelecer a ordem. Então a Medeia da Christa Wolf, ela não pratica praticamente nenhum crime. Qual é a falha dela, na verdade? Como ela é uma estrangeira que é vista pelos coríntios como bárbara, ela é muito altiva. Ela vem de um lugar onde as mulheres tinham voz e poder. Então, ela não é submissa, ela fala o que ela pensa, ela age com muita calma, muita tranquilidade, ela não é uma mulher que demonstra nervosismo na frente dos outros. Ela não se esconde, não se submete, e isso ofende os coríntios. Eles esperam que ela se adeque e ela não se adequa. Então, eles sentem como se ela, de uma certa forma, desrespeitasse a cultura deles e se sentisse superior a eles, o que eles acham inadmissível. Então, começa uma conspiração para derrubá-la, destruí-la. O livro da Christa, ele é narrado em primeira pessoa por várias perspectivas diferentes, então a gente tem alguns capítulos narrados pela Medeia, um pelo Jazão e alguns outros personagens que eu não conhecia que ela introduz aqui. Então tem a Agameda, que era uma espécie de criada da Cólquida, que vai junto com ela pra Corinto. A Medeia não teria ido sozinha para Corinto, ela teria levado algumas pessoas da Cólquida junto com ela. Tem o astrólogo principal do reino de Corinto, que é o Acamas. Tem o segundo, que é o Leicon. Tem a Glauce, que é a princesa que teria se casado com Jazão se não tivesse sido morta. E essas pessoas vão dando as suas versões. Então, assim, tem uma carga também psicológica forte, porque são narrativas que são meio confessionais, sabe? E onde as pessoas vão demonstrando os sentimentos que elas tinham em relação à Medeia. E esses sentimentos, muitas vezes, eles são de medo, de compreensão, de inveja, de despeito. Nas narrativas da própria Medeia, a gente vai vendo muito ela falando sobre a sua ingenuidade, né, sobre o fato de ela não ter percebido certas coisas. Ela acha que ela tem algumas falhas no sentido de ter julgado mal as pessoas. E de ter achado que certas coisas não aconteceriam, mas ela faz algumas descobertas assim meio alarmantes sobre os coríntios que acabam colocando ela numa situação difícil. Embora eu tenha achado a narrativa muito interessante, eu acho que a carga dramática dela é um pouco menor. Ela vai ter assim uma série de mortes trágicas, como acontece no mito clássico, mas a carga dramática dela é um pouco diluída, me parece, nessas narrativas meio confessionais. E então não é um texto tão tenso como é o do Eurípides ou como é o da própria Grace passou. Ele é um texto um pouco mais, não sei, ele no sentido da tensão dramática, eu achei ele um pouco mais leve. Como ela tá trazendo muito essa questão do bode expiatório, você quase sente no fundo, assim, de modo meio subrepetício, essa intenção meio ensaística de mostrar esses processos de vitimar alguém, de vilipendiar alguém por motivos escusos, por motivos egoístas, por esse processo de estigmatização que é falso, né? Eu me lembrei em alguns momentos do texto da Grada Quilomba, né? Daquela coisa da triangulação, né? De você identificar no outro características negativas que você não quer identificar em si mesmo, enfim. Então, assim, não é um romance ruim, ele é um romance bom, mas eu tive alguma dessas frustrações, primeiro porque eu esperava uma história brutal, e eu acho que ela não soou, do modo como ela é narrada, ela não é tão brutal quanto a peça do Eurípides e a peça da Grace. Ela tem um tom mais ameno. A outra frustração fica por conta mesmo de ela ter mudado muito, assim, o enredo, né? Existe o fato lá da Medeia ter ido para Corinto junto com
com o Jazão, de ela ter 2 filhos, de ela ser da Cólquida e tudo mais, mas muita coisa muda, tem personagens que eu não conhecia. Eu acho que isso não é exatamente problema, isso é meio que inevitável quando você transforma uma peça num romance, né, pra tentar fazer a coisa funcionar como romance. Mas eu acho que outra versão da Medea poderia ter sido contada sem que ela perdesse tantas das suas características, né? O fato, por exemplo, dela estar associada ao místico, dela ter uma crença religiosa de fato, ou o fato de que ela talvez tivesse alguns sentimentos não exatamente louváveis. Eu acho que eu senti falta de uma Medea menos superior, assim, porque essa Medea daqui, ela é quase sobre-humana, não num sentido divino da perspectiva grega, porque divino para grego era só um ser humano superlativado, né, com muitos poderes. O lance da Medea é que ela por vezes parece um pouco estoica, assim, sabe? E então, assim, uma pessoa que não se abala tanto quando deveria, não se desespera tanto quando deveria, tem uma lucidez imensa. Eu me ressenti um pouco exatamente de um pouco mais de humanidade da Medea, assim. E claro, de uma certa brutalidade, um certo texto que fosse, assim, perturbador, né? Mas, novamente, não quer dizer que o texto seja ruim. Eu andei lendo sobre a Christa Wolf e vi que, aparentemente, o melhor romance dela, nesse sentido de reconto de mitos, é o Cassandra, que eu já tenho aqui. Esse livro tá traduzido pro português. Esse livro eu li no Kindle porque só tem em inglês, não tá traduzido pro português. Mas eu ainda assim tô curiosa pra ler o Cassandra. Tem uma passagem que eu achei bastante forte. É bastante representativa do que acontece aqui, mas também bastante representativa do que tem acontecido no mundo hoje. E eu vou traduzir mais ou menos aqui, né, já que o livro é em inglês. E é uma fala do Acamas, esse astrólogo do rei Creonte, que era um rival da Medea. Aprendi que nenhuma mentira é tão óbvia para as pessoas se ela acomoda o seu desejo secreto de acreditar nela. Bom, então foi isso, foi só uma conversa sobre o mito da Medea, tá? A minha impressão sobre a peça do Eurípides, a peça da Grace e o romance da Christa Wolf, tá? E me digam aí se vocês já leram outras histórias da Medea, ou se vocês interpretam o mito da Medea de um outro modo, enfim, só algumas leituras. Aproveitei que tinha esses textos, essas diferentes versões da Medea pra ler. É isso, beijinhos e até a próxima. Tchau!